Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu resolvi falar tudo e deixar a minha indignação, indignação essa no bom sentido, meu repúdio aos líderes que têm se levantado hoje nos nossos dias, pregando justamente um evangelho que, conforme as Escrituras, se comparado às Escrituras Sagradas, é considerado por Gálatas capítulo 1, pelo apóstolo Paulo, um falso evangelho. Um evangelho que não apresenta ao pecador a renúncia de Mateus capítulo de número 16, que diz: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Um evangelho cheio de facilidades, um evangelho materialista, triunfalista, cujos líderes religiosos de hoje afirmam que se você não for próspero, se você não estiver na 44, numa Range Rover, se você não tiver uma conta bancária recheadíssima, Deus não é com você e você não está em Deus. Muitos se utilizam do Antigo Testamento e principalmente de alguns personagens bíblicos, como Abraão, como Jacó, como Isaac, como os monarcas da época, os reis da época, Davi, Salomão, Saul, como base de ensinamento de que, por você ser servo de Deus, e uma das características que evidenciam que Deus é com você, é a riqueza, é a fortuna. E se nós compararmos o evangelho do Senhor Jesus Cristo a esse falso evangelho que está sendo pregado por aí, onde vários líderes estão preparando o povo justamente para criarem expectativas acerca deste mundo aqui. Cristo nunca apresentou no seu sermão, nos seus ensinamentos, a ideia de que a igreja deva se preparar para criar expectativa, para sentar os seus assentamentos aqui nesta terra. Prova disso? Nós vamos para a Bíblia. Em João, no capítulo 14, verso 1, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. No verso 2 ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar um lugar. O que o texto nos apresenta é o ensinamento genuíno do Cristo, a sua igreja, afirmando que, independente de qualquer tipo de circunstância que possa te desfavorecer emocionalmente, moralmente, materialmente, o próprio Cristo disse: não se turbe o vosso coração. Não se permita com que o teu coração desmanche em profunda tristeza por você não ter uma vida, talvez aparentemente ou superficialmente falando, boa, financeiramente, familiarmente, emocionalmente. Lógico, Deus vai nos dando sabedoria pela sua palavra para nós equilibrarmos a nossa vida em um todo. A nossa vida, ela precisa ser muito bem administrada com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas. Pois bem, e o Cristo está dizendo: não se turbe o vosso coração, não inquiete o coração de vocês, não sobrecarregue com preocupação o coração de vocês. Credes em Deus, credes também em mim. No versículo de número 2, a própria palavra está nos mostrando que ele foi para um lugar nos preparar morada. E essa morada, você encontra ela registrada, essa morada, o território, o ambiente, o espaço para onde a sua igreja está indo, está em Apocalipse capítulo 21. João escreve da seguinte forma: e viu novos céus e nova terra, pois todas as coisas são passadas, a antiga terra já se passou. E lá no versículo 22 vai dar detalhes sobre a metragem, o tamanho e principalmente sobre a beleza de uma cidade que Cristo, em João, no capítulo 14, no verso 2,
foi justamente após a sua ressurreição preparar para mim e para você. Por isso que eu resolvi fazer este vídeo para apresentar para você justamente uma palavra de esperança. Não de esperança com relação a essa vida, mas uma mensagem de esperança para uma vida futura. E essa vida... Prió, o cachorro está aqui, está um pouco agitado. Não uma vida de... Ei, Prió, vai te deitar. Perdão, meu irmão. Uma vida cuja as expectativas não fazem parte desse local. Não fazem parte desta terra, deste lugar. Em 1 Pedro, no capítulo 1, o próprio apóstolo Pedro, ele vai nos comparar a igreja, com base nos seus ensinamentos, como uma igreja peregrina, uma igreja forasteira. Lá na Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, a Bíblia fala um pouco sobre Abraão, que Abraão recebeu a ordem de Deus para sair da sua terra, do meio da sua parentela, e foi para um lugar desconhecido onde ele não conhecia. E quando ele chegou no local onde Deus disse, olha, aqui vocês vão armar assentamento, eu vou multiplicar vocês aqui na terra de Canaã. Mas a Bíblia diz, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, que ele considerava aquela terra, a sua vida, como uma vida de um forasteiro naquele lugar. Por quê? Porque Abraão almejava algo muito superior a qualquer tipo de expectativa que nós possamos depositar na cidade onde a gente mora, no bairro aonde a gente mora. E talvez você se pergunte, pastor, então eu tenho que parar em um todo a minha vida? Então quer dizer que eu não tenho mais o direito de planejar, projetar a minha vida, ter minhas metas para o futuro? Com certeza, você deve sim planejar, projetar, arquitetar muito bem os seus planos. Porém, nunca deixar com que o seu coração se desvie da bendita esperança de que é um dia estarmos com o Senhor para sempre. A nossa mente não pode girar em torno apenas desse lugar, desse planeta. Um lugar cujos ensinamentos do apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, está entesourada para o fogo. Sim, todos os elementos, tanto do céu quanto da terra, se desfarão em fogo. E como é que alguém prega um evangelho muito fácil de se viver, um evangelho que isenta você de sofrimento, e a Bíblia está recheada no Novo Testamento, nas falas de Cristo e na fala apostólica, você vai ver uma igreja que cresceu em meio à dor, ao sofrimento, ao pranto, ao desespero. Mas tudo isso não foi suficiente para calar a igreja, para abafar a igreja ou para abortar um plano que começou há mais de 2000 anos atrás. Mas a igreja crescia e se fortalecia nas dificuldades. Todos os imperadores não foram suficientes. A arena do Coliseu, os leões, as dificuldades, a espada, ou seja, o fogo, não foram suficientes para destruir aquilo que Deus iniciou. Não foi suficiente para destruir a igreja de Deus, porque o próprio Cristo disse para Pedro no capítulo 16 de Mateus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ô glória, e todas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você está debaixo dessa palavra, eu estou debaixo dessa palavra, uma palavra fiel e verdadeira e digna de toda a aceitação. Segunda coisa muito importante, quem fez a promessa voltará para nos buscar. João 14, verso 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mantenha-se firme na promessa. Não arrede o pé da promessa. Porque a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da minha e da sua fé. É poderoso para nos confirmar, para nos edificar, para nos confirmar, como diz o apóstolo Pedro em seus ensinamentos à igreja na época.
Cristo é poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu para mim e para você. Em Números, capítulo 23 é um versículo que nós utilizamos muito, principalmente em movimentos de campanha, dizendo que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Isto é verdade. Se Deus prometeu, fez a promessa, e a maior promessa que Deus já pôde fazer, que Deus fez em Cristo Jesus ao homem, ao ser humano, à sua igreja, é a promessa de herdarmos uma vida totalmente diferente, superior a essa que nós estamos vivendo agora, a essa realidade, a esse tempo que você está vivendo agora. A Bíblia diz também em Romanos capítulo 8, versos abaixo, que tenho por certo que o sofrimento do tempo presente jamais há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Ou seja, mantenha-se firme. Pastor, estou doente, meu corpo está cansado. O próprio apóstolo Pedro vai nos dizer na sua primeira epístola que ainda que esse tabernáculo se desfaça o corpo, ainda que teu corpo esteja envelhecido, ainda que você esteja cansado, ainda que você tenha enfermidades que desafiam a ciência ou a medicina, e você sendo servo de Deus, mantenha-se firme à fiel promessa de Deus. Porque este tabernáculo, este corpo, símbolo de um tabernáculo, será transformado segundo a imagem daquele que fez a promessa. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no capítulo 3, diz que nós seremos assim como ele é. Cristo não tem um corpo de enfermidade. Cristo não é paraplégico como eu sou paraplégico. Eu estou confinado a uma cadeira de roda, mas Cristo não está confinado em absolutamente nada. Nós seremos assim como ele é. E ele é poderoso para cumprir a promessa a qual ele fez para mim e para você. E outras promessas, enquanto nesse espaço de tempo que você aceitou até o dia do arrebatamento, você talvez seja alvo ou foi alvo de tantas profecias. Profecias essas que Deus te abençoaria, te honraria, que Deus exaltaria você, que Deus te colocaria no meio dos príncipes, ou que Deus te daria vitória no meio da família, que Deus te usaria poderosamente, que Deus te daria alguma habilidade, alguma aptidão, algum dom espiritual. Calma, mantenha-se firme, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Com certeza que nesse espaço de tempo, Deus irá cumprir as promessas dele na sua vida para a glória de Deus. Queridos, enquanto isso, para nós encerrarmos, nesse espaço-tempo de que o Senhor Jesus, que fez a promessa, disse que voltaria para nos buscar. O que é que nós faremos nesse espaço-tempo? Terceira coisa, estaremos trabalhando na sua vinha esperando o seu retorno. Vou repetir, estaremos trabalhando na sua vinha esperando o seu retorno. João 15, verso 1 ao 4, no verso 1 ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Nós bem sabemos que a videira é responsável pela produção da uva e a uva é responsável pela produção do vinho. O vinho simbolicamente tipifica saúde, prosperidade, força, ânimo, alegria, restauração. No versículo de número 2 ele nos compara como um ramo, nos compara como a vara, nos compara como o galho que deve estar conectadamente falando na videira. Ou seja, a videira é toda a nossa fonte, a fonte de energia, a fonte de alegria, a fonte de instrução, a fonte de toda a nossa sustentabilidade. E no versículo de número 4, Cristo está nos chamando para trabalharmos na sua vinha. Cristo está nos estimulando a trabalharmos na sua seara. Em Mateus 9, 37 e 38, uma passagem muito conhecida, principalmente para pastores que estão no campo missionário e que estão enfrentando algumas dificuldades interna e externa no campo missionário. O próprio Cristo diz assim: grande é a seara, poucos são os trabalhadores, rogai ao dono da seara para que vos envie mais trabalhadores. Aquele que fez a promessa é fiel para multiplicar o teu rebanho. Aquele que fez a promessa é fiel para enviar obreiros, missionários que estarão ao teu lado pastoreando, cuidando do rebanho do Senhor até a volta daquele que fez a promessa. A vinha é grande, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Seja um desses poucos trabalhadores. Dedique-se,
faça a obra, dê sempre o seu melhor. Não faça por vista, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz: sede firme, constante e abundante na obra do Senhor, porque todo trabalho no Senhor não é vão. Há sempre uma recompensa. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, ative a notificação, o sininho de notificação, deixe seu like, comente se você gostou do conteúdo. A glória toda é de Deus. E desde já, eu oro em Cristo Jesus pela tua vida, pedindo para que Deus te abençoe, te prospere e te faça crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus.